Você acredita no mundo espiritual? A Bíblia é um livro espiritual e quando começamos a lê-la e estudá-la a fundo, você se depara com a realidade do reino espiritual. Muitos não acreditam neste mundo, neste reino, o que é, no mínimo, questionável, pois a Bíblia diz explicitamente em João capítulo 4, versículo 24: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, ele, portanto, deve habitar no reino espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26, nos diz: Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o encontrando. Diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e chegando, a encontra varrida e adornada. Então, vai e toma para si outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Vamos dar um exemplo para entendermos melhor este texto. Imaginemos que você vá a um cassino apostar o seu dinheiro. A atmosfera e o espírito que você encontrará em um cassino, em comparação com a atmosfera que você encontrará em uma igreja durante o louvor e a adoração, são 2 atmosferas completamente diferentes, e nós precisamos estar cientes disso. O mesmo pode ser dito sobre as casas das pessoas. A atmosfera em sua casa pode ser completamente diferente da casa do seu vizinho, devido ao que ocorre em ambos os lares. Você pode ter o Espírito Santo e os anjos santos ocupando a sua casa, ou espíritos impuros, os demônios. É aqui que ouvimos falar de experiências com casas assombradas, onde as pessoas ouvem passos em suas casas e barulhos estranhos. No entanto, a decisão de qual espírito de fato habitará o nosso lar é completamente nossa. Agora, uma das perguntas mais comuns que temos recebido é: como os demônios entram de fato em nossos lares? Como os demônios ganham acesso a seres humanos e casas? Vamos conferir tudo isso ao longo do vídeo, mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para que essa mensagem seja entregue a mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos agora começar o nosso estudo. Primeiramente, o que precisamos saber sobre demônios é que eles buscam os momentos mais fracos de nossas vidas para tirar proveito. Existem várias portas pelas quais o diabo pode ganhar acesso a nossas casas e vidas. Vamos discuti-las para que possamos estar atentos, para não permitir que essas entradas fiquem abertas à influência demoníaca em nossos lares. Pressão emocional. Um famoso ministro britânico chamado Derek Prince falou sobre esse assunto muitos anos atrás, ao listar várias vias diferentes pelas quais os demônios entram, algumas das quais incluem ansiedade, um momento de medo e muito mais. Mas eu quero destacar uma que me surpreendeu, que é a pressão emocional sustentada. Isso seria basicamente aqueles momentos de pressão emocional e choques que podem se tornar uma porta para que os demônios consigam acesso aos nossos lares. O exemplo que Derek usou foi o de uma mulher esperando se casar, e pouco antes do dia do casamento, o noivado é cancelado, e ela tem que lidar com o espírito de decepção. E a verdade é que, em algum momento ou outro, todos nós passamos por profundas decepções. Ele destacou o fato de que, se você constrói suas esperanças em algo, talvez seja um relacionamento, ou um negócio, ou o que for, e isso não dá certo, abre uma porta para o espírito impuro, pois o diabo sempre tenta entrar no seu estado mais fraco. Observe a passagem de Jesus no deserto, após os 40 dias de jejum, onde Jesus estava extremamente faminto e cansado. Notamos que o diabo não luta de forma justa, se aproveitando deste momento de fraqueza de Cristo, que acaba resistindo às artimanhas dele. Mas então, como fechamos essa porta? A resposta é: com a ajuda do Espírito Santo. Todos sabemos que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. No entanto, a palavra grega original usada é parakletos, onde para significa ao lado e kleo significa chamar. Em outras palavras, o Espírito Santo é aquele que é chamado para estar ao lado e ajudar. No entanto, temos uma visão muito limitada do Espírito Santo. Vemos ele como um consolador, que veio ao nosso lado quando estamos realmente desolados e perturbados. Nos envolve em algo reconfortante, agradável e quente e nos dá um grande abraço. A palavra consolador mudou seu significado ao longo do tempo. E hoje, se você diz, eu vou te consolar, invariavelmente o que você quer dizer é, eu vou te tirar do problema, eu vou te afastar das situações, eu vou te afastar do que está te incomodando. Mas na verdade, a palavra consolador originalmente significava exatamente o oposto. Significa colocar alguém bem no meio da batalha e dar-lhe a força necessária para enfrentá-la. Ela vem da palavra latina fortis, da qual obtemos a palavra fortificado, fortificação. Significa ser colocado bem no meio da batalha e equipado,
moldado e fortalecido com a força que você precisa para superar e vencer. Seja o que você estiver enfrentando hoje, o Espírito Santo lhe dará força para não fugir ou para se esquivar, mas sim para enfrentar. Nos momentos de incerteza, insegurança e medo, devemos buscar um nível mais profundo de conexão com o Espírito Santo. Isso enviará um choque de poder e uma renovação ao âmago do nosso ser. O poder vem quando o espírito do homem está conectado com o Espírito de Deus. Você não precisa enfrentar as batalhas da vida sozinho. Deus lhe deu a provisão do Espírito Santo. Confie nele, ele lhe dará força. Hábitos pecaminosos. A prática consistente do pecado é outra entrada usada pelo inimigo. A Bíblia diz que quem peca é do diabo. Isso significa que os espíritos demoníacos estarão sempre disponíveis, onde a prática do pecado é consistente. E é importante salientar, não estamos dizendo que cometer um pecado fará com que automaticamente esses demônios entrem em sua casa. Somos seres imperfeitos e temos o pecado dentro de nós, graças às escolhas de Adão e Eva. Errar e pecar é algo que, inevitavelmente, faremos. No entanto, o ponto aqui é sobre deixarmos o pecado se tornar uma prática. Cometermos cada vez mais pecados, sem se importar em pedir perdão, melhorar, se arrepender e mudar. Adotar o simples hábito de pecar pode abrir a porta para os demônios. Judas Iscariotes tomou uma decisão errada ao trair Cristo. Como resultado, Satanás aproveitou a situação. Em Lucas capítulo 22, versículo 3, lemos: Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Uma decisão errada é suficiente para abrir a porta para a influência demoníaca no seu lar. Os 2 primeiros mandamentos. Outra entrada é a rebeldia contra os 2 primeiros mandamentos que temos na Bíblia e que podem afetar a sua vida ou a história da sua família. Êxodo capítulo 20, versículos do 3 ao 5 nos diz: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Os 2 primeiros mandamentos dizem respeito à idolatria e todas as suas formas, que automaticamente abrem a porta para os demônios. E se você observar o que o Senhor disse, ele diz que visitará a iniquidade e os pecados dos pais até a 3ª e 4ª gerações. Nenhuma advertência como essa é destacada para outros mandamentos, exceto para os 2 primeiros. O que isso nos diz é que as nossas ações como pais têm um efeito direto nas gerações futuras, como filhos, netos e etc. Portanto, isso funciona de forma inversa, significando que, se as ações de nossos pais ou avós, bisavós ou até tataravós estiverem envolvidas em idolatria, há uma abertura em sua vida que você precisa fechar. Isso destaca a importância do Espírito Santo e o porquê precisamos dele em nossa vida, pois em alguns casos, e para alguns de nós, podemos não saber o que os nossos pais ou avós estiveram envolvidos. Portanto, como você pode lutar e orar contra algo que não conhece? O Espírito Santo sabe no que as gerações anteriores estavam envolvidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, nós lemos: Da mesma forma, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós. É por isso que é tão importante orar em espírito. Você não tem ideia de que batalhas Deus está lutando por nós com a ajuda do poder dele, do Espírito Santo, quando oramos. Não sabemos quais portas ele está fechando em nossas vidas quando oramos em espírito. Bom, já analisamos as 3 principais portas pelas quais acabamos dando acesso ao diabo e os seus demônios às nossas vidas. A pressão emocional, onde qualquer pressão, medo, ansiedade ou tristeza pode abrir portas para o inimigo. E hábitos pecaminosos, onde a cada pecado que cometemos, sem nos importar em nos redimirmos e mudarmos, abre ainda mais portas. E como lidamos com todos esses problemas e fechamos as portas para o inimigo? Com o Espírito Santo de Deus. É Ele que está trabalhando dentro de nós dia após dia, moldando-nos, formando-nos, refinando em nós a imagem de Jesus Cristo. Não podemos nos tornar santos por conta própria. Deus nos dá o seu Espírito para nos ajudar a obedecer a sua palavra. Ele nos dá o poder para vencer o pecado. É Ele o que nos torna mais parecidos com Jesus. E finalmente, temos também as portas abertas graças à violação dos 2 primeiros mandamentos, onde a adoração falsa pode não só abrir porta aos demônios das nossas vidas, como também até mesmo as das nossas gerações futuras. Podemos derrotar isso por meio do texto de Romanos capítulo 8, versículo 2. Quando oramos em espírito, o Espírito Santo está fechando portas sobre as quais nada sabemos.
Ou seja, mesmo que não saibamos dos pecados de nossos antepassados ou tenhamos pecado e prejudicado nossas gerações futuras, o Espírito Santo nos ajudará e dará a sabedoria necessária para resolver este problema. Não é maravilhoso que Deus nos tenha dado o Espírito Santo? Sabemos que temos um arqui-inimigo, o diabo, e ele espreita e escuta, procurando uma oportunidade para entrar em nossas vidas. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Nosso inimigo está sempre buscando a quem possa devorar. Precisamos saber disso. No momento em que baixamos a guarda, o diabo procura uma forma de entrar. Ele está constantemente buscando uma oportunidade para nos devorar. O diabo trabalha através de todos os tipos de estratégias espirituais. Ele busca os nossos pontos mais fracos para ganhar acesso. É por isso que é tão importante estar perto de Deus e pedir a Ele o seu Espírito. O Espírito Santo nos fortalecerá, nos manterá fortes no Senhor e nos protegerá das artimanhas do diabo. Agora eu quero saber de você. Está passando por algum problema em sua vida? Se sim, aplique os conselhos deste vídeo, pois tudo que foi falado aqui vem das próprias Escrituras de nosso Deus e servem como guia para a nossa vida. Se tiver curtido o nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos com estudos aprofundados como este. Obrigado pelo apoio, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.